Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Conexão JCE. Eu sou Isabel Piccoli e, claro, estou acompanhada da minha parceira Valéria Sensi. Olá, Val! Olá, Isa, olá para todos que estão nos acompanhando. E vamos lá com muito futebol feminino. Então vem com a gente? Vamos lá, Val! E para começar, vamos dar uma ótima notícia. Nos últimos dias, a CBF tirou as medidas da nossa rainha Marta e também do craque Zagallo para iniciar a confecção das estátuas destes dois craques. E olha, Isa, essas belas estátuas ficarão ao lado da do Rei Pelé no Museu da CBF. As peças serão feitas em Londres, como a do Rei, que agora recebem a imagem da rainha ao seu lado. Os dois poderão escolher a pose para o retrato em tamanho real. Estamos evoluindo, hein, Val? E ainda segundo a CBF, está sendo preparado uma ala nova destinada para a história e os feitos do futebol feminino. Nada mais justo, né, Val? Com certeza, Isa. Honrar essas mulheres incríveis. E já que estamos falando sobre craques brasileiras, vamos falar de Campeonato Feminino Série A1, Isa? Vamos lá? Vamos lá, Val, vamos sim. Inclusive, o Brasileirão está a todo vapor, Val. Afinal, estamos em reta final. As equipes estão brigando pelas vaguinhas nas quartas de final. E como todos os nossos ouvintes bem sabem, durante a semana passada nós tivemos a 12ª rodada, marcada por jogos mais equilibrados, porém com algumas definições. O Santos venceu fora de casa e o Inter chegou aos 30 pontos e já garantiu a sua vaguinha. Pois é, Val, mas teve equipes rebaixadas também. O nosso querido Vitória foi uma dessas equipes. As baianas perderam por 2-1 do Audax e foram as primeiras a caírem para a segunda divisão. Que notícia triste, hein, Isa? O mesmo cenário aconteceu com a Ponte Preta. A Macaca perdeu pelo placar de 1-0 do Cruzeiro e se despediu da primeira divisão com 3 rodadas de antecedência. Bom, e durante a semana, Val, o Corinthians venceu de goleadas por 4-1 o Minas e Cesp. O Timão é o líder isolado e já tem vaga garantida nas quartas de final. Porém, o Minas e Cesp é uma das equipes que está na zona de rebaixamento e também briga para não cair. Quem também está em situação complicada é o Iranduba, que perdeu para o São Paulo na rodada de durante a semana. As amazonenses são as primeiras fora do Z4, brigando contra o rebaixamento. Pois é, Val, chega uma fase da competição de alegria para algumas equipes e de tristeza para outras. Agora vamos conferir como foi a 13ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1. Para abrir a rodada no domingo, o Flamengo venceu com uma goleada de 4-0 o Audax. Assim, as rubro-negras se mantêm na briga pela vaga na próxima fase. Estão na 9ª posição, com 1 ponto a menos que o Grêmio, último no G8. Já em Santa Catarina, Isa, o Avaí Kinderman e o Cruzeiro ficaram no 1-1. O resultado manteve as catarinenses na 6ª colocação e com a vaga nas quartas. Já as mineiras estão em uma situação mais complicada, que estão na 10ª colocação, Isa. No G8, Val, os times que estão na zona de classificação venceram e seguem em condições boas para as próximas 2 rodadas. O Grêmio venceu por 3-1 a Ponte Preta, com gols de Pribac, Andressa e Eudmila. Já em Salvador, Isa, o Vitória sofreu mais uma derrota. E que derrota! Perdeu pelo placar de 6-0 do tricolor paulista. Giovana, Mila, Rafaela, Andressa e Cris marcaram para as visitantes. Quem também venceu mais uma foi o Corinthians. O Timão dominou a partida e não deu chances para o São José. E com gols de Érica, Adriana e Portilho, venceu por 3-0. Outra partida disputada entre as equipes que estão no G8 foi entre Palmeiras e Inter. As gaúchas foram até São Paulo e saíram com uma vitória pelo placar de 3-1.
As Gurias Coloradas estão em terceiro colocado com 27 pontos e também estão tranquilas para a classificação. Já o Palmeiras está em sétimo com 24 pontinhos, Isa. E nesta segunda entraram em campo ainda, Val, Irandubá e Minas e Cesp. A equipe de Brasília venceu por 2-0 as amazonenses. Essas duas equipes, elas estão na briga direta contra o Z4. E para fechar a rodada, a Ferroviária venceu o Santos por 2-1 dentro da Vila Belmiro. A Ferroviária é a quinta colocada com 26 pontos, enquanto o Santos está jogando para cumprir tabela definitivamente. Bom, Isa, depois de todas essas definições, no próximo final de semana nós teremos a penúltima rodada da primeira fase. Então vamos aos confrontos. A rodada inicia no sábado, dia 10, às 3 horas da tarde, com Grêmio e São José no Vieirão. A outra partida da 14ª rodada é entre Cruzeiro e Minas e Cesp. A partida acontece no sábado, às 8h30 da noite, no Sesc Alter Rosas, em Belo Horizonte. Agora, no domingo, dia 11, às 3 da tarde, temos 4 partidas. Ponte Preta e Corinthians no Moisés Lucarelli, Inter e Audax no Sesc Campestre, Avaí Kinderman e Irandubá no Carlos Alberto Costa Neves e o Santos enfrenta o Vitória no Eurico Mursa. E para fechar a rodada, às 13h30, entram em campo Palmeiras e Flamengo no Novelli Júnior. E ainda às 7 da noite, a Ferroviária e o São Paulo jogam em Araraquara, na Fonte Luminosa. E vale lembrar que qualquer alteração nos horários, você já sabe onde procurar. Site jogandocomelas.com.br. E agora, Val, chegou a hora de falarmos dos nossos queridos campeonatos internacionais. Vamos primeiro de campeonato americano. Nos últimos dias, o Washington venceu por 1-0 o Sky Blue. O Utah Royals e o Portland Trolls ficaram no 1-1. Já o Austin Dash venceu por goleada de 4-1 o North Carolina Courage. As equipes Isa voltam a campo no próximo final de semana. Sexta, dia 9, às 6 da tarde, se enfrentam Orlando e Austin Dash. Já no sábado, dia 10, mais 2 partidas. 1h30 da tarde jogam o Sky Blue e Chicago e às 9 da noite se enfrentam o Ringing e o Portland Trolls. Muito bem, Val. Agora é hora de campeonato inglês. Bom, pela última rodada, o Chelsea venceu por 1-0 o Birmingham, o Arsenal superou o Bristol City por 3-1 e o Manchester City fez 4-1 no Tottenham. A próxima rodada ela está marcada para o final de semana. No domingo, dia 11, o Arsenal encara o Brighton às 8h30 da manhã e às 10h30 da manhã se enfrentam Manchester City e Chelsea. E que jogaço, hein, Isa? Só competição de qualidade, hein, Val? E da Superliga Feminina, vamos de Bundesliga, Val. Afinal, tivemos a 4ª rodada no fim de semana. O Wolfsburg venceu por 4-0 o Leverkusen. Não sei se é assim que pronuncia. Já o Bayern de Munique superou o Essen por 2-0. Que nominhos difícil, hein? É verdade, Isa. E nos próximos dias, as alemãs jogam pela 5ª e 6ª rodada. Nesta quarta, dia 7, e à 1 da tarde, o Bayern enfrenta o Wolfsburg. E no mesmo horário, o Wolfsburg enfrenta o Sand. Já no final de semana, no domingo, dia 11, o Bayern encara o Hoffenheim às 9 da manhã. E também às 9, o Wolfsburg visita o Freiburg. Seguindo o giro internacional, Val, vamos de campeonato francês agora. Pela 4ª rodada da Divisão 1, o Lyon venceu por 3-0 o Fleury e o PSG fez o mesmo placar, mas em cima do Dijon. Agora, Isa, na 5ª rodada, ela está marcada para o fim de semana. No sábado, dia 10, às 3h45 da tarde, PSG recebe o Montpellier. Já no domingo, dia 11, ao meio-dia, o Lyon recebe o Dijon. E olha, Val, diga-se de passagem que neste feriadão o que não vai faltar é jogão. E para fechar o giro europeu, vamos de campeonato espanhol. Já na primeira rodada, nós tivemos clássico,
O Barça venceu por 4-0 em cima do Real Madrid. E quem também venceu foi o Atlético de Madrid por 2-0 sobre o Espanyol. E olha só, a segunda rodada ela também está marcada para o próximo final de semana. No sábado, dia 10, o Atlético de Madrid recebe o Tenerife às 7h30 da manhã. E no domingo, dia 11, às 6 da manhã, se enfrentam Barcelona e Logrono. Logo na sequência, às 7 da manhã, o Real Madrid visita o Valência. E assim, Val, com muitos jogos e resultados, que a gente chega ao fim de mais um Conexão JCE. Mas claro, não deixe de acompanhar todas essas partidas e incentivar o futebol feminino. E se você quiser ficar por dentro de tudo que rola no futebol feminino brasileiro e mundial, acesse o nosso site, jogandocomelas.com.br. Verdade, Isa. E claro, não deixe de acompanhar nas redes sociais do Jogando Com Elas. Na sexta-feira nós voltamos com mais um episódio super especial do Dando a Letra. Até lá! Ótima semana para todo mundo e até sexta!